vamos fazer uma pequena revisão para entender algumas coisas sobre a parte de sinal e sistemas, algumas definições. Quando a gente trabalha com sinal, o sinal para a gente vai ser o quê? Uma sequência de amostras de valores, né? Um vetor de amostras de valores. Pode ser um vetor, pode ser uma matriz, né? Depende do tipo de sinal. Por exemplo, se ele for unidimensional, esse sinal vai ser um vetor, os valores de cada índice do vetor corresponde a amostras no tempo de um determinado sinal, né? Se o sinal é multidimensional, então eu vou ter uma matriz, né? Uma matriz onde eu tenho cada linha representando uma dimensão do sinal e as colunas representando as amostras de cada dimensão do sinal no tempo. Perfeito? Então, temos aí. Isso, é claro, se o sinal estiver no domínio do tempo. O sinal pode estar no domínio da frequência. E se estiver no domínio da frequência, aí cada uma das amostras corresponde a uma raia de frequência específica, corresponde à densidade espectral numa raia específica de frequência, né? Tá certo? Lembrando que o sinal no tempo, quando eu transformo ele para um sinal discreto, né? Eu enumero os índices do vetor representam o número da amostra, né? O número da amostra do sinal. Que se eu começo a mostrar no tempo zero, né? Dependendo da frequência de amostragem que eu estou usando, né? Eu vou ter então um período de amostragem. E aí o número da amostra ela corresponde ao número de múltiplos do período de amostragem como tempo, né? Como tempo. O tempo vai ser dado em número múltiplos do período de amostragem. Então, vamos supor, eu fiz uma amostra de 1 em 1 segundo. Né? Então, a amostra zero vai ser no tempo inicial, tempo zero, por exemplo, se for zero no tempo inicial. A amostra 1 vai ser uma vez o período de amostragem. Como o período de amostragem é 1 segundo, a próxima amostra aparece 1 segundo depois. Então, a amostra número 1 está em 1 segundo. A amostra número 2 está em 2 segundos, e assim sucessivamente. Suponha que em vez de um hertz, né? Que aí eu tenho o inverso de 1 hertz, dá exatamente esse 1 segundo de período. Suponha que eu tivesse 2 hertz como frequência de amostragem. Né? Nesse caso, 1 sobre 2 dá meio, né? E eu teria meio segundo como período de amostragem. E aí, a amostra 0 seria 0, a amostra 1 seria meio segundo, a amostra 2 seria 1 segundo depois, e assim sucessivamente. Tem uma diferença quando você fala em sinal multidimensional e sinal multicanal. Né? Multicanal e multidimensional. Tem diferença. Vou dar um exemplo aqui de multidimensional. Imagina que você tem uma tela de computador. A representação de intensidade de cores, né, para um determinado pixel, vamos botar que a gente está trabalhando em escala de cinza. Então, eu tenho uma intensidade de cinza em um determinado pixel. Só que o pixel, ele varia de posição, né, de acordo com a dimensão x e y, né? Então, esse aí é um sinal que é multidimensional. Então, uma imagem ela é multidimensional. Eu venho com 2 dimensões para entender uma grandeza, né, um valor de grandeza, vem, mas apresentando-se na forma de multidimensão, né? No caso aí da imagem, 2 dimensões. No caso do vídeo, né, eu posso ter até mais, porque eu vou botar o tempo também, né? Então, vou ter eixo X, eixo Y, e mais os frames vão mudando com o tempo, né? A cor de cada pixel ao longo do tempo também vai mudar, né? Tá certo? Então, eu tenho aí tridimensional. E assim sucessivamente. Quando eu falo de canal único ou multicanal, eu estou medindo ali um valor de uma grandeza
por canais, a mesma grandeza por canais. Vamos dar um exemplo aqui quando você faz um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma está medindo lá o batimento cardíaco, né, que é um sinal, e você usa muitas vezes 4, 5, 6 canais, né, para poder capturar o batimento cardíaco. O encefalograma, mesma coisa, né? Outro encefalograma você pode usar 12 até 60 canais, né? Até 64 canais você pode usar no encefalograma. Mas você está medindo o quê? Atividade cerebral em vários pontos. Então tem muito canal, muitos canais para medir em vários pontos aquela grandeza de atividade cerebral. Outra coisa, outra situação multicanal é, por exemplo, quando você está medindo a atividade sísmica. Então, você tem a medição de atividade sísmica, né? Você pode ter três canais de medição de atividade física, de atividade sísmica, por exemplo. Bom, quando eu falo discreto ou contínuo, acho que contínuo no tempo, discreto no tempo, aí que vem aquela ideia, né? De contínuo no tempo. Eu tenho valores da grandeza a qualquer instante, né? Isso aí vale para o mundo real. Toda grandeza ela tem um valor em qualquer instante de tempo. Mas quando eu jogo para o domínio discreto, né, para o domínio digital, para o domínio discreto, eu não posso armazenar tempo infinitesimal. Por isso que eu adoto uma frequência de amostragem para que eu faça uma medição dos valores de determinada grandeza de tempos em tempos. Não tem como medir continuamente. Medir em tempo discreto significa que eu vou ter um período de amostragem e a cada período de amostragem eu vou tomar o valor da determinada grandeza. Isso vai acontecer o quê? O tempo vai ser discreto para mim aí. Vai ser múltiplo do período de amostragem. O sinal analógico ou digital, a característica do sinal analógico é que ele varia continuamente entre o seu máximo e o seu mínimo. Então, dado um valor, dado uma grandeza qualquer que tem uma variação de um valor máximo até um valor mínimo até um valor máximo, né? Quando essa grandeza é analógica, ela assume qualquer valor entre seu máximo e seu mínimo, ela pode assumir, né? Quando eu transformo para dígito, não, aí eu vou ter também valores discretos, né, para ela assumir. Ela não vai conseguir assumir todos os valores, que eu tenho limitação de número de dígitos para representar a grandeza. Então, normalmente, eu vou aproximar o valor para um valor específico, valores que estão entre dois valores discretos do meu sistema digital, né? Eu vou ter que aproximar para um ou para outro. Né? Nunca eu vou poder usar todos os valores possíveis da grandeza. Então, o sinal ela tem essas características, né? E nós vamos trabalhar, então, com sinais que são discretos no tempo e digitais, né? Com dígitos. Os sistemas eles podem ser lineares ou não lineares. O que é um sistema linear e o que é um sistema não linear? Aqui, é claro, tem toda uma prova matemática, né, que pode ser feita para isso, para você determinar se o sistema é linear ou não, mas aqui nós vamos apenas conceituar, né? Conceituar. Um sistema linear é aquele cuja saída dele, né? Eu vou aplicar uma entrada, um sinal de entrada, e vou ter um sinal de saída. Um sistema linear é aquele que, aplicando um sinal de entrada, o sinal de saída vai ter a mesma forma do sinal de entrada, sempre vai ter a mesma forma do sinal de entrada, a menos de um ganho ou de uma atenuação, e também um atraso em relação ao tempo. Isso é que acontece. Se o sistema é linear, o que vai acontecer é isso, né? E aí vale também o sistema linear
a questão do teorema do princípio da sobreposição, né? O princípio da sobreposição. Se eu tenho um sinal que é a soma de dois sinais, eu somo dois sinais e aplico na entrada do sistema e obtenho uma resposta, se eu aplicar um sinal ao sistema, o outro sinal ao sistema, vou obter a resposta de um e a resposta do outro. Se eu somar essas duas respostas, tem que dar igual a resposta daquelas duas entradas com os dois sinais, daquela entrada com os dois sinais somados. Isso é que é um sistema linear. Um sistema não linear, por outro lado, não respeita o princípio da sobreposição. Nós vamos tratar aqui, né, de vários sistemas. Tem sistemas que são lineares, tem sistemas que não são lineares. Na maioria do nosso sistema, nós vamos encará-los como lineares, tá certo? Porque facilita a aplicação de algumas técnicas quando tratamos de sistema linear. Então, acabamos aproximando um pouco isso aí e tratamos como se fosse sistema linear. Outra coisa é o sistema, ele pode ser variante no tempo ou não variante no tempo. O que significa isso? Imagine que eu tenho um sistema, apliquei uma entrada hoje e ele gerou uma resposta. Se amanhã eu aplicar a mesma entrada que eu apliquei hoje e ele gerar a mesma saída que ele gerou hoje, então esse sistema é um sistema não variante no tempo, ou invariante no tempo. Caso contrário, o sistema é um sistema variante no tempo. Ora, a maioria dos nossos sistemas são variantes no tempo. Variantes no tempo por quê? Vou explicar. Vamos imaginar que eu tenha um sinal que está sendo transmitido no ar. É um sinal que está sendo transmitido no ar. Ora, o ar ele não tem a mesma capacidade de transmissão todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, porque eu posso ter variação de clima, né? Variação de obstáculos, pode ter movimento da fonte, movimento de obstáculos, pode ter movimento da fonte do sinal, movimento do receptor do sinal, né? Então, esse sinal que a gente trata, normalmente ele varia com o tempo. Entretanto, é muito mais fácil trabalhar com um sinal que não varia no tempo. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente supõe ou toma o sinal, analisa o sinal, trabalha com o sinal num tempo muito pequeno e assume que naquele tempo muito pequeno o sinal não vai variar com o tempo. Como eu falei, a maioria dos sinais que a gente vai trabalhar são sinais que vão variar com o tempo, né? Você já, por exemplo, começou uma ligação celular, né? Daí a pouco ela começa a dar ruído, você movimenta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, melhora a conexão, não é isso? Aí você consegue falar, daí a pouco dá um picote de novo, aí você se movimenta, tenta achar um ponto onde vai funcionar melhor, não é assim? Então, por que acontece isso? Porque a todo momento o canal, como é um canal aéreo, a todo momento esse canal está mudando. Está passando gente na frente, tem carro, tem você está se movimentando, a pessoa para quem você está mandando está se movimentando também. Então, o que acontece? Esse sinal, quando ele sai, ele pode sair do seu aparelho com a mesma potência, mas como varia muito o ambiente físico onde você está, às vezes uma porta que abriu, uma porta que fechou, uma janela, a potência desse sinal ela vai oscilar, ela vai variar com o tempo. Ela não vai permanecer sempre aquela que está saindo do seu celular. Aquela que chega no receptor, ela vai variar. Por isso que ela é variante no tempo, entendeu?
Aí, só que o que a gente faz? Como é mais fácil trabalhar com um sinal que não varia com o tempo, a gente trabalha com uma parte do sinal bem pequena, vai trabalhando com uma parte do sinal bem pequena, ou seja, cuja transmissão demora um tempo muito curto, e assume que nesse tempo muito curto não vai ter variação no canal. Ok. Bom, então, para trabalhar com sinais discretos no tempo e digitais, a gente vai precisar fazer as conversões, né, analógico e digital, né? E aí vamos trabalhar com esse sinal digital. Por isso a gente vai fazer algum processamento digital do sinal. Eventualmente vamos precisar voltar com ele para a parte analógica. Então, precisamos entender como funciona o conversor digital analógico. Bom, então, começando aqui, eu tenho um sinal analógico, faço a conversão de analógico para digital. Então, aqui eu tenho meu sinal digital. Aqui eu já vou ter perda, né? Vou ter perda, não vai ser exatamente essa informação aqui, porque eu vou ter perda. Porque eu peguei algumas amostras só desse sinal, né? E ainda assim eu tive que aproximar os valores das amostras para poder caber nos meus dígitos, né? Então, eu peguei algumas amostras de acordo com a frequência de amostragem, e aquelas amostras que eu peguei ainda tive que fazer um arredondamento nelas para poder representar elas aqui como digitais. Perfeito? Bom, aí faço o meu processamento, tenho novamente o sinal de saída do processamento digital. E a partir desse conversor digital analógico, eu posso voltar novamente o sinal, né, para o formato analógico dele. Muitas vezes é necessária essa parte, porque se eu for armazenar isso aqui, beleza, né, não preciso. Mas em algum momento eu vou precisar converter para analógico. Qual o momento que eu vou precisar converter para analógico? Olha, se é uma música, no momento em que eu vou ouvir a música, né, eu preciso botar ela para transformar no sinal elétrico e jogar no alto-falante para ouvir. Então, eu vou transmitir, eu vou ter que transmitir, vou ter que passar para analógico para jogar numa antena e transmitir, né? E assim sucessivamente. Alguns conceitos importantes, porque quando eu tenho um sinal aqui, lembra da questão da largura de banda que o sinal ocupa? Eu falei na aula passada, o que é a largura de banda? Eu tenho um sinal aqui, vou dar um exemplo, sinal de voz. Sinal de voz, se você jogar ele no... pegar o sinal e fazer uma transformada de Fourier nele e apresentá-lo no osciloscópio transformada, uma tela, né? Você vai ver que a magnitude do sinal ela vai estar entre as frequências lá de 200, 150, nos casos mais graves, né? Até 3.800 nas vozes mais agudas, né? Então, o sinal ocupa aí em torno de 4 kHz, um sinal de voz. Correto? Sinal 4 kHz. Ou seja, eu tenho um sinal aqui que tem harmônicos, né, que tem componentes dele que variam de 0 a 4 kHz, frequência. E a maior frequência desse sinal, então, 4 kHz. Beleza? Então, tem que sempre pensar na maior frequência do sinal, 4 kHz. Quando eu faço a conversão do sinal aqui para o domínio digital, aí eu vou ter uma frequência do domínio digital, que não é mais aquela frequência lá no domínio analógico. Essa frequência no domínio digital ela vai depender da frequência de amostragem que eu estou usando aqui, ó, para amostrar o sinal analógico. Então, eu tenho a frequência F do sinal e amostrei aqui numa frequência de amostragem FS. Consequentemente, eu vou ter uma frequência aqui, ó, no meu sinalzinho aqui, que é uma frequência F, e essa frequência vai ser igual a quem? F sobre Fs. Essa frequência é a minha frequência do sinal discreto.
Essa frequência é a frequência do sinal analógico, sinal contínuo. Essa é a minha frequência de amostragem, tá certo? É assim que funciona. Então, o conceito de frequência em sinais no tempo contínuo, né? Propriedade de um sinal sinoidal, por exemplo, né? Vamos imaginar que tem, então, um sinal periódico em frequência F, né? Então, eu tenho aqui uma quantidade, um período, né? Que é o inverso da frequência. Então, para matemática, existe frequência negativa na matemática, né? Na prática, a gente não pensa em frequência negativa. Mas, matematicamente, existe frequência negativa, né? Então, você tem um sinal, ele vai ter, então, uma frequência que pode variar de menos infinito até mais infinito. Quando eu falo de sinal discreto no tempo, né, eu vou ter aquela frequenciazinha que é dividido essa frequenciazinha aqui, né, que é o F, frequência do tempo contínuo, dividido pela frequência de amostragem. Esse F aqui. Se esse F for racional, então significa o quê? Que o meu sinal é periódico. Se o F for irracional, o meu sinal não é periódico. Então, enquanto aqui, né, eu tinha o x de t igual à amplitude, cosseno de 2, faltou o π aqui, né? 2πf t mais θ, no discreto eu tenho x de n, que vai dar a cosseno de ômega n mais θ. De tal maneira que esse fzinho aqui, né? O fzinho é igual ao ômega dividido por 2π, né? O ômega é a frequência angular, né? Esse fzinho é na minha frequência linear em domínio discreto. O inverso dessa frequência aqui vai me dar o número de amostras, tese, né? Vai me dar o período, vai me dar o número de amostras em que o sinal não se repete. O número de amostras que tem um período do sinal. Veja que o sinal discreto possui valores discretos, então eu vou ter que, dado uma determinada curva, né, eu tenho que aproximar, né? Tem que aproximar os valores. Vamos supor que a curva fosse essa aqui, né? Então, medi a curva lá e tive que aproximar os valores, né? Nos pontos específicos. E fazer uma aproximação de valores, né? De tal maneira que os pontos que apareceram foram esses que estão aqui, ó, os pontos da amostra em preto. Então, o sinal ele vai ser obtido de um sinal analógico após a amostragem. Então, eu vou medir a amostra e aproximar. A aproximação chama-se quantização, né? Eu vou quantizar de acordo com os valores discretos que eu posso representar. Então, amostro, vou ter o valor no ponto. Aí vou ter que quantizar, trazer para o valor que eu posso representar. Então, a conversão analógico-digital, ela vai passar por três etapas, né? 3 etapas. Primeira delas, a amostragem. Então, eu vou ter que amostrar o sinal, né, a partir de um intervalo de tempo. Então, eu vou ter uma frequência de amostragem fs, 1 sobre fs, meu período de amostragem. Ou seja, esse n aqui representa o número de períodos de amostragem que vão passando, em qual período de amostragem que a amostra está. O T é o tempo contínuo. Então, vou amostrar, eu pego o valor de uma amostra. Bom, só que esse valor da amostra, ele tem que ser digitalizado, né? Ele tem um valor real e eu tenho que quantizar esse valor para um valor digital que eu possa representar como dígitos. Então, aparece aqui o valor quantizado. Depois desse valor quantizado, aí eu venho no codificador. O que quer dizer isso, codificador? Bom, codificador, se fosse um codificador, vamos supor que eu tenho um codificador linear. Vamos supor que a minha grandeza ela varie de 0, né, 0 a 10. E eu tenho apenas 8 valores que ela pode assumir. Esses valores intermediários, né,
esses valores intermediários, eles não vão poder ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não vai poder ser, né? 0, esse primeiro aqui, eu teria que pegar aqui e dividir pelo número de intervalos, né? Eu tenho 7 intervalos. Vou pegar 10 e dividir por 7, ok? Como eu tenho 8 valores, eu tenho 7 intervalos. Pego 10 dividido por 7, e daqui para cá, então aqui esse valor aqui seria 1,43, mais ou menos, né? Esse valor aqui seria 2,86 e assim sucessivamente, né? O valor quantizado. Eu tenho, então, que fazer a codificação disso aqui, ó, desses valores quantizados, para representar um código aqui. Como eu tenho 8 possíveis valores, eu posso usar, por exemplo, 3 bits, né, no meu codificador, representando valores de 0 a 10, porém, cada intervalo de 1, né, no caso aqui, são valores binários que vão variar de 0 até 7, né? Vai representar o 0, vai representar o 0, o 1 vai representar 1,43, o 2 e o 7 vai representar o 10. Tá certo? Então saiu um código aqui com 3 bits. Então codifiquei o valor de cada amostra do meu sinal de tempo para bits, de tal maneira que saiu aqui para cada amostra 3 bits. Eu tenho aqui, se eu sei que é 3 bits que eu vou codificar, então eu sei que eu tenho que pegar e colocar entre o valor máximo e o valor mínimo, máximo e mínimo, colocar em 8 representações. Como eu tenho colocando em 8 representações, eu tenho 7 intervalos. Então, a diferença entre o valor maior e o valor menor, eu tenho que dividir por 7. E aí eu vou quantizar aqui, o quantizador, ele depende de quantos valores eu vou ter aqui para codificar. Vamos supor que em vez de 3, eu estivesse usando 4 bits. Eu pegaria o valor 10 e dividiria por 15, né? Porque 4 dá 16 valores. Então, são 15 intervalos. 2 elevado a 4, 16 valores, são 15 intervalos. Pegaria o 10 menos 0, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Eu teria valor 10. Dividido por 15, eu teria um intervalo. Claro, se eu estiver usando a quantização linear. Eu poderia estar, porque aí todos os espaços aqui, né, têm a mesma distância em termos de valores. Mas eu poderia estar fazendo uma quantização logarítmica, por exemplo, onde os espaços, os valores variam aqui entre os códigos de maneira logarítmica. De que vai depender a precisão da minha conversão digital analógica? Vai depender de algumas estratégias, né? Por exemplo, o meu sinal ele pode ter variações bruscas ou variações mais lentas, né? Então depende de como o meu sinal varia. Observa que se eu tenho um sinal de variações bruscas, se eu deixar o intervalo entre a amostra muito grande, eu vou perder informação. Concorda? Se eu deixar muito grande o intervalo entre as amostras, eu vou perder informação se a variação do meu sinal for brusca. Por outro lado, se a variação for lenta, não, eu não vou perder tanto, né? Então, de que depende esse intervalo aqui? Depende da FS. Quanto maior a minha frequência de amostragem, menor é o intervalinho aqui que eu vou buscar a amostra, né? Porque não é o inverso. Quanto maior a FS, menor é o intervalinho onde eu vou pegar as amostras aqui. Veja que se a F, que é a minha maior frequência do sinal, for grande, FS tem que ser muito grande. Porque se a F for grande, sinal que o meu sinal varia muito bruscamente. Aí minha FS tem que ser maior ainda. Se o meu sinal tiver uma frequência baixa, né? For lento, frequência baixa, então eu posso ter um FS menor, um intervalo maior aqui. Outra coisa que vai me dizer a questão da precisão é justamente esses steps que eu estou pegando para trabalhar, né?
Esses steps, né, que é a questão da aproximação que eu vou fazer, ela vai me dar uma divergência no sinal quando eu vou recuperar ele de volta, né? Porque eu aproximei o valor da amostra para um código digital que eu tenho. A forma mais comum de fazer a amostragem, né, é a forma uniforme. Com esse período aqui, o inverso da frequência de amostragem, e a frequência de amostragem fixa, né? Período fixo, sem mudar a frequência de amostragem, sem variar. Então, a forma de amostrar. Então, o sinal que está aqui, vejo qual é a frequência dele, máxima, e aplico uma FS correspondente para poder ser maior do que essa frequência. E aí vou fazendo as amostras, no período de amostragem. E aqui, veja, o período é uniforme, mesmo valor. Poderia ter situações com período que não seja uniforme? Poderia. Mas o mais comum é com período uniforme. Depois da amostragem, então, aí vem algumas questões nessa amostragem. Quando eu faço a amostragem, aí repare, eu tenho aqui uma frequência real, fiz a amostragem, vou ter aqui frequências discretas agora. Então, em relação às variáveis do sinal contínuo e do sinal discreto, a variável do sinal contínuo eu tenho tempo, dado em segundos. E tenho um período de amostragem, também dado em segundos. E tem uma frequência, sinal contínuo, dada em hertz. Quando eu passo para o sinal discreto, eu vou ter o quê? Uma frequência do sinal discreto, essa Fzinha aqui, que é essa F dividido pela frequência de amostragem, ou esta F vezes o período de amostragem. O tempo, ele já não vai ser mais, a variável já não vai ser mais o tempo, vai ser o número da amostra, que é o número de múltiplos do período. Então, corresponde a tempo também? Corresponde. Mas são intervalos regulares, múltiplos desse período. A relação entre a minha frequência de tempo discreto e a minha frequência, né, que aqui é a minha frequência de tempo discreto, esse eixo, e esse eixo é a minha frequência de tempo contínuo. A relação entre essas frequências, ela depende de Fs, obviamente. A frequência de tempo discreto, basta eu analisar entre menos meio e meio. Ou, se for trabalhando com ômega, né? Se for Fzinho, menos meio e meio. Se for ômega, menos π a π. Né? A análise é feita assim. Por quê? Porque ela não... Quando ela ultrapassar esse valor de meio, eu vou fazer como ela está no ciclo lá, né? Ômega, eu tenho um valor de 3π, é o mesmo valor que está em... Eu só vou analisar de menos π, uma volta só, né? Menos π a π. Né? Só vou analisar de menos π a π. Não adianta, porque se der mais de uma volta, é a mesma coisa, né? O ômega, né? E como o Fzinho é ômega sobre 2π, o Fzinho vai variar de menos meio a meio. Quando a gente faz a amostragem do sinal e não respeita adequadamente, né, não usa uma frequência de amostragem adequada, a gente corre o risco de não conseguir recuperar mais o sinal original e recuperar uma aliasing do sinal original. Uma aliasing significa dois sinais com frequências de tempo contínuo diferentes, mas uma vez elas amostradas com uma frequência específica, né, de amostragem, elas passam a ter os mesmos pontos iguais. Observe que esse sinal mais rápido, né? Ele está numa frequência de menos 7/8 de Hertz. Por que negativo? Seno de menos θ é igual a menos seno de θ, não é assim? Quando a frequência fica negativa, cosseno de 2πft, né? O F está negativo, é como se fosse menos cosseno com a frequência positiva, né? E aí eu inverto aqui, né? O sinal, quando começa. Então, vamos supor, eu tenho essa frequência de 7/8 de Hertz,
e uma frequência de 1/8 de Hz. Essa aqui é 7 vezes maior, né? Ou seja, enquanto essa aqui ela demora um período, né, em 8 amostras, em 8 amostras acontece um período dela só, usando uma frequência de amostragem de 1 Hz. Então aparece, ó, 1 Hz. Eu tenho 8 amostras aqui, né? Em 8 segundos, 8 amostras. Essa curva de 1 sobre oitavo, de 1/8 de Hz, ela vai ter um período, né? Apenas em 8 segundos. Enquanto essa aqui vai ter 7 períodos em 8 segundos, né? Ó, Bom, como eu estou medindo de segundo em segundo, observe que os pontos que eu meço em todas elas é no mesmo local, ó, tanto em uma quanto em outra. Significa o quê? Que a minha curva, que eu vou guardar, os valores que eu vou guardar vai ser esses aqui, ó, esse aqui, né? Esse, e assim sucessivamente. O que eu vou guardar dentro desse espaço de 8 segundos são 8 amostras. 8 amostras, ó. Com essas 8 amostras, eu consigo até refazer a curva de frequência F2. Mas será que eu consigo refazer a curva de frequência F1? A de frequência F2 até dá-se um jeito, né? Mas a de frequência F1 não dá. Repare, então, que eu tenho duas curvas com frequências diferentes, que quando eu digitalizei numa determinada frequência de amostragem, né? Quando eu amostrei, né, em determinada frequência de amostragem, eu peguei os mesmos pontos e guardei os mesmos pontos. Então, a curva discreta dessas duas curvas contínuas é a mesma quando eu uso a frequência de amostragem de 1 Hz. Bom, repare, então, que se eu olhar a relação de frequência F1 sobre F, dá quanto? Pegar F1 e dividir por Fs, dá 7/8. Fs é 1, né? Se eu pegar F2 e dividir por Fs, dá 1/8. Dá o próprio a Fzinho 1 e a Fzinho 2. Elas, teoricamente, têm os mesmos valores de F1 e F2. Só que, como eu vou avaliar sempre as frequências entre menos meio e meio, né, aí eu tenho 2π Fzinho, é igual ao ômega. Ômega, ele varia quando eu vou analisar de menos π a π, porque se der mais de uma volta, é a mesma coisa que dar uma volta só, né? O ângulo é o mesmo. Ora, então, é a mesma coisa de eu pegar esse valor aqui e somar 1. Somar 2π em ômega, ou somar 1 em Fzinho, é a mesma coisa. Então, 7/8 mais 1 dá quanto? 1/8, né? Ou seja, F1 ficou igual a Fzinho 1, ficou igual a Fzinho 2. Lógico, eu tenho os mesmos pontos na curva discreta, elas têm que ser iguais. Repare, então, que a relação que deu menor que menos meio, ou maior que meio, ela acaba caindo para dentro de menos meio e meio. Ou seja, quando eu tenho a relação de frequência sobre frequência de amostragem maior do que meio ou menor do que menos meio, significa o quê? Que eu estou numa relação de frequências onde eu não vou conseguir recuperar a frequência de volta. Por quê? Porque essa frequência vai cair de menos meio e meio, a Fzinha, né? vai ser analisada apenas de menos meio e meio, então eu não vou ter como recuperar de volta aquela multiplicidade aqui. Repare, então, que para eu conseguir fazer uma amostragem adequada, F sobre Fs tem que ser o quê? Menor que o módulo, né? De F sobre Fs tem que ser menor que meio. Ou seja, Fs tem que ser o quê? Maior que, passa-se 2 multiplicando para cá, né? 2F. A frequência de amostragem, então, tem que ser maior que 2 vezes a frequência do sinal, a maior frequência do sinal. Esse é o teorema de Nyquist.
Knight é que descobriu isso aí, né? Falou, olha, para você conseguir recuperar de novo o sinal, você tem que fazer a frequência de amostragem maior que 2 vezes a maior frequência que o sinal tiver, dentro de suas componentes, né? Então, nesse caso aqui, dessa curva XA de t, igual a 3 cosseno de 100 πt, qual é a menor taxa de amostragem que eu posso utilizar? Eu tenho 3 cosseno de 100 πt. Né? Aqui não é 2 π f t? T, sai P é o T, né? Então, 100 π, π é π. 2F dá 100. Então, quem é F? 50. Então, qualquer frequência F maior que 100, eu posso usar aqui, eu vou conseguir recuperar esse sinal de volta. Essa frequência igual, quando é igual a meio, ela é chamada frequência de Nyquist. Então, o 100 aqui, nesse caso, é a frequência de Nyquist para esse sinal. Tá certo? Chamada frequência de Nyquist é o igual. Então, normalmente, você tem que fazer uma amostragem com valor maior do que a frequência de Nyquist. Aí a pergunta B lá, ó, qual é o sinal discreto obtido após a amostragem, supondo que uma taxa de amostragem Fs igual a 200 Hz foi usada? Ora, lembre lá, eu tenho x de A, vou ter que ter aqui agora x de N. X de N é igual a quanto? X de N vai ser 3, né? A amplitude é a mesma, né? Cosseno. Aqui vai entrar o 2π, F grande, né? F grande, dividido por Fs, vezes N. Não é T mais, agora é N. Então, a transformação do tempo contínuo para o tempo discreto se faz assim. Neste caso aí, como o Fs é 200, né? Então, aqui vai ficar como? Isso aqui vai ser igual a 3 cosseno. F é 50, Fs é 200. Dá um quarto, né? Um quarto com 2 vai dar o quê? Π N sobre 2. Agora, supondo que a frequência seja 75 Hz. Aí o F é 50, a Fs é 75, veja que é menor que 100, né? Então, eu vou ter problema de aliasing, vou encontrar uma aliasing dela, né? No tempo discreto, o meu xn, né? Vai ser igual a 3 cosseno de... Aí eu tenho aqui, ó, 50 por 75 vai dar 2 sobre 3, né? Então, vai ficar vezes 2 dá 4, né? 4π sobre 3 N. O 2/3 é um número maior que meio, não é? 2/3? Vezes o 2π lá dá 4π sobre 3. Agora, muito bem, 4π sobre 3, se você pegar o círculo trigonométrico, vamos botar aqui o círculo trigonométrico do lado aqui. Onde é que está o 4π sobre 3 aqui? 4π sobre 3. Então, eu vou ter aqui, ó, π sobre 3, 60 graus, 2π sobre 3, 120 graus, 3π sobre 3, 180 graus. 4π sobre 3 está aqui, né? Está aqui nesse terceiro quadrante, que é 180 mais 60. E, na verdade, é como se eu tivesse aqui mais 2π sobre 3 vindo desse lado aqui, né? Menos 2π sobre 3. Então, aqui, essa mesma coisa de eu colocar aqui 3 cosseno, é menos 3, né? Cosseno, 2π sobre 3n. Qual é o Fzinho nesse caso aí? O Fzinho ficou menos 1/3. Isso significa o quê? Que qual é a frequência F que eu vou obter depois que eu voltar para o sinal contínuo? Não vai ser a nova F sobre Fs, que é igual, então, a F sobre 75? 25, né? Então, a F que eu vou encontrar depois que eu trouxer esse sinal digitalizado para o domínio contínuo vai ser uma frequência de 25 e não a de 50 que a gente digitalizou. Bom, se a maior frequência contida, então, em um sinal analógico é B, e o sinal é amostrado a uma frequência maior que 2B, o sinal original pode ser completamente recuperado a partir do sinal amostrado,
usando uma função de interpolação. Justamente essa frequência 2B, ela é chamada taxa de Nyquist, né? Que é a taxa de amostragem necessária, vamos dizer, é o limite de taxa necessária para fazer a amostragem de um sinal. Outro exemplo aí, ó, qual é a taxa de Nyquist pelo seguinte sinal aí? Tá vendo? Eu tenho o sinal XA, 3 cosseno de 50 πt mais 10 seno de 300 πt menos cosseno de 100 πt. A taxa de Nyquist é 300, né? Porque eu tenho a maior frequência ali de 150 Hz, né? Que é o sinal ali do meio, seno, né? 150 Hz. Então, uma das componentes aí é 150 Hz, 2 vezes dá 300, é a taxa de Nyquist seria essa. Com qualquer frequência maior que 300, eu posso amostrar esse sinal aí. É o efeito de aliasing, que é aquele caso lá, que você tem duas funções no domínio contínuo, né, que acabam se tornando uma só no domínio discreto. Ela tem até alguma utilidade prática, né? Por exemplo, quando eu desejo representar altas frequências como baixas frequências. Às vezes tem situações que eu preciso fazer isso. Aí eu posso trabalhar com a aliasing. Mas lembrando que eu nunca vou recuperar aquele sinal de volta com aquelas amostras, né? Bom, a gente falou da amostragem, agora vamos falar da quantização, né? A quantização eu tenho lá, eu vou pegar uma amplitude que antes era contínua, que, né, eu podia assumir infinitos valores, e vou trazer para uma quantidade específica de valores, dependendo da codificação que eu vou usar, né? Lembram disso? Então, eu vou pegar o sinal original, aquele sinal original que existia, e vou quantizar. Então, o sinal original menos o sinal quantizado vai me dar um erro, que é chamado ruído de quantização. É um erro que vai existir. Você vai arredondar, vai aproximar. Sempre vai existir esse erro. Não é aquele valor exatamente igual era o real. Tá certo? Então, você vai ter aí o que a gente chama de erro ou ruído de quantização. A quantização sempre vai resultar em perda de informação, justamente por causa dessa aproximação que a gente vai fazer. Em alguns casos, nem aproximação faz, né? Faz o que a gente chama de truncamento, né? Que é mais fácil fazer truncamento do que arredondar, né? Você tem um circuito que faz truncamento, é mais fácil do que um circuito que arredonda. E aí vem a análise quantitativa da quantização, vai requerer uma abordagem estatística, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou analisar qual é a variação do meu sinal. Então, a partir da variação do meu sinal, é que eu vou colocar, de como o meu sinal varia, né? É que eu vou colocar um número de bits maior ou menor para representar como código, né? Para eu ter mais ou menos extratos de valores de quantização. Ou isso se eu estiver usando uma quantização linear, ou então eu vou usar uma quantização logarítmica. Por exemplo, é um valor que os valores pequenos, né? Eles ocorrem muito esporadicamente, mas tem uma grande variação em valores grandes, por exemplo. É um sinal que tem essa característica. Com os meus extratos iniciais crescendo mais rapidamente que os extratos mais lá dos valores maiores, né? Não necessariamente ser uma quantização linear. Pode ser uma quantização não linear, né? Depende do meu sinal. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu sinal real, né? 0,9 elevado a n. Então, tem o sinal real aqui e tem meus extratos, né? Eu estou dividindo aqui em 11 extratos. Em 11 extratos, né? Então, eu tenho aqui, se não me engano, ó, 10 intervalos. Eu tenho um valor que vai de 0, varia de 0 a 1, com 10 intervalos, então eu tenho o quê? Cada intervalo valendo 0,1, né? E aí eu vou calcular vou pegar e amostrar a minha curva, né? A minha curva de 0,9 elevado a t, né? 0,9 elevado a t, e vou verificar aqui, faz os pontos e tomar os pontos aproximadamente. Então, repare como minha curva ficou. Minha curva
essa é a curva real, e os pontos pretos é o valor das amostras que eu quantizei já, né? Ó, o intervalo aqui, como eu estou trabalhando com um range de quantização, né? Com intervalos lineares, então o passo, né, entre um intervalo e outro, chamado delta, que é o step de quantização, ele vai ter valor fixo para todos os steps. Nesse caso, né? Quantização linear. E como eu calculo? Calculo dessa maneira. Pego o valor maior, subtraio do menor e divido pelo número de intervalos que tem aqui. Nesse caso aqui, eu tenho 11 valores, tenho 10 intervalos. Repare, então, que um ponto aqui, né? Um ponto aqui que vai ficar entre um valor de quantização e outro, né? Pode ter um erro aqui, né? Se eu estou usando aproximação por arredondamento, no máximo o valor do erro vai ser meio delta, né? Se eu estiver truncando para cima ou truncando para baixo, aí o valor máximo do erro vai ser de um delta inteiro, né? Então aqui tem uma tabela, né? Mostrando aqui, ó. Quando é arredondamento, o erro está aqui, ó. Né? É sempre o módulo do erro é delta sobre 2. Agora, quando é truncamento, pode ser, tá vendo aqui, ó? Aqui é o valor truncado, aqui é o valor truncado, ó. Só que ele está truncando aqui para baixo, né? Olha esse truncamento aqui, como é que ficou ruim pra caramba, ó. Perdeu quase um delta inteiro aí, né? O delta 0,1, né? Perdeu 0,09049, né? Já no arredondamento, o maior que perdeu foi aqui, né? O máximo que perdeu foi aqui, né? 0,0439, tá vendo? O maior aqui. Bom, como é que eu calculo o delta? Pego o valor máximo que o sinal atinge, menos o valor mínimo que o sinal pode atingir, número de níveis, menos 1. Dividido pelo número de níveis, menos 1. Isso também pode ser definido como relação sinal-ruído de quantização. É a relação do sinal sobre o ruído. Então, esse P de Q aqui não é do sinal quantizado, é do erro de quantização. Potência do erro de quantização. Então, você tem aqui, ó, 3 meios vezes 2 elevado a 2B, onde B é o número de bits que você vai usar para quantizar. Então, isso aí já é calculado, praticamente, né? Bom, mas aí o erro absoluto eu calculo a partir daqui, né? O erro absoluto, por arredondamento, é delta sobre 2, né? O erro maior, máximo erro. E se for truncamento, é delta. E aí eu calculo delta como? Dessa maneira. Como é que eu determino quem é o valor máximo e o valor mínimo do sinal? Ah, observando a característica do sinal. Recapitulando. Sinais contínuos, né? A representação A cosseno de 2πft mais θ. Onde f varia de menos infinito a mais infinito e o período é t, que é 1 sobre f. Em sinais discretos, eu tenho x de n igual a cosseno de 2πfn mais θ. Né? Onde f varia de menos meio a meio. E o período é n igual a 1 sobre f. Por isso que a gente fala que n tem que ser um valor inteiro, né? N tem que dar um valor inteiro. Aí o que acontece? Se f não for racional, for irracional, o n não vai dar inteiro nunca, né? Então você não tem período. Você não tem um período. A frequência de amostragem, Fs, é igual a maior que 2 vezes a maior frequência do sinal, né? Vem do teorema de Naes. Período de amostragem, Ts é 1 sobre Fs. E eu calculo a frequência em Fzinho igual a F sobre Fs. Então, falamos de amostragem, falamos de quantização, e aí vem a codificação, né? A codificação nada mais é que eu pegar aquele valor e jogar para a minha faixa de códigos binários. Isso é o quê? Isso aí é a conversão analógico-digital. Para fazer a conversão digital-analógica, eu tenho as amostras, perfeito? O que eu vou ter que fazer? Pegar as amostras e fazer uma interpolação com as amostras. Essa interpolação ela pode ser
sample hold, né? Pegou a amostra e manteve a amostra durante todo o período de amostragem. Aí vai ficar uma onda quase que quadriculada, né? Pode ser, por exemplo, uma interpolação linear, onde eu pego duas amostras, né? E aí tem o atraso de uma amostra. Eu tenho que esperar eu vou pegar a primeira amostra, esperar vir a segunda, né? E a partir da primeira e a segunda eu faço o quê? Faço o sinal que é uma rampa ligando os dois valores. E aí vou ligando os valores a partir daí. Eu posso fazer uma interpolação quadrática. Aí eu tenho que pegar três valores e calcular uma parábola que passa pelos três valores, né? E ir colocando ali. A interpolação seria o quê? O meio de fazer com que o sinal digital torne-se novamente um sinal analógico, né? Muito bem. Aí eu tenho uma atividade no ambiente virtual de aprendizagem, né, onde vocês vão colocar lá, ó, um N, 16, 8, 6 e 4, né? Vão fazer a análise. Tá lá, o exercício está escrito lá. E eu quero que vocês rodem ou no MATLAB, ou no Octave, ou no Python, né? O código Python vai estar aqui também, ó. Tem o código Python aqui também, né? Eu deixei lá na atividade, código em Python. E tem também, posso trabalhar também com LabVIEW. Então, veja que eu estou usando uma frequência FSSS aqui, porque, de qualquer maneira, aqui tudo é número, né? Tudo é digital. Só que eu estou usando uma frequência de amostragem muito grande, ó, 10 a sexta, tá vendo? Para representar como se fosse o valor contínuo. E aqui estou usando uma frequência de amostragem menor, tá vendo? Para representar como se fosse um valor não contínuo. Então, vamos botar aqui essa frequência de amostragem igual a 100. Como se fosse um valor discreto no tempo. Eu tenho essa frequência de vermelho aqui, tá vendo? Imagine que eu fosse usando aqui menos bits para representar, né? Como eu não estou discretizando em termos de bit ainda, não fez diferença nenhuma, né? Mas vamos ver aqui com relação à frequência de amostragem. Vamos ver, em vez de 100, se eu ponho 50. Lembre que a frequência de amostragem aqui é quanto? A frequência do sinal. 3, né? Põe 50. Ó, vou botar aqui agora 10. Repare, então, que essa curva está pegando pontos da curva grande, tá certo? Ela está pegando alguns pontos da curva grande. E aqui ela está até adiantando, né? Por algum motivo aqui ela está até adiantando as curvas. Vamos botar aqui 20. Agora imagine se eu coloco 6, né? Que é a mínima, né? Que é de frequência de Nyquist. Né? Eu tenho a frequência máxima aqui, 3. Aqui eu vou usar 6. Deu tudo zero. Por quê? Porque eu estou pegando o mesmo ponto em zero. Como eu estou pegando sempre o mesmo ponto, não vai aparecer curva nenhuma. Eu estou pegando justamente o ponto onde dá zero. Vamos botar aqui agora 7, né? 7 já começa a ter um sinal mais parecido com uma senoide. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 30. Ok? Bom, agora vamos digitalizar o sinal com 8 bits. Agora o sinal está digitalizado, hein? Com 8 bits, olha só como é que ficou. Ele está digitalizado e está interpolado também, né? Já, né? 1 bit. Ou é 0 ou é 1, ou menos 1, tá vendo? E à medida que eu vou aumentando os bits, eu vou aumentando a precisão do sinal. E aqui, como o sinal varia de 1 a menos 1, 16 bits, mais 16 bits nem adianta mais, né? Ah, pode usar até menos 16 bits, que não, nessa precisão aí. Mas eu quero ver arredondado direitinho, né? Então, viram aí a interferência? Então, a mesma coisa vai acontecer quando você rodar o código lá também, né? Bem, vamos ficar por aqui hoje e até a nossa próxima videoaula.